meus queridos, tudo bom com vocês? Estamos de volta para mais uma aula. Galerinha, como sempre, estamos sempre avisando, né, reforçando com vocês aqui. Eu quero dar os meus agradecimentos aos professores presenciais que sempre estão nos auxiliando, fazendo esse link com você, estudante. Hoje nós vamos iniciar nossa aula 13.1. Então, olha aí, ó, abra seu caderno, já recebeu todo o material. Na aula 13.1 nós vamos falar sobre controle de pragas no sistema SAF, sistemas agroflorestais. Então, nós vamos dar aí, ó, uma introdução e também reforçar a importância sobre o controle de formigas e o controle de cupins dentro do sistema SAFs. Para isso, nós temos a habilidade de compreender como realizar o controle de pragas no sistema SAFs. Para mim, meus queridos, lembrando, o sistema de controle de pragas para a agricultura tradicional, nós vimos que tem determinadas características. Já no sistema SAFs, é muito importante estarmos salientando aqui que determinados, né, insetos, micro-organismos que estão naquela localidade, dentro da sua propriedade de preservação, né, tem o sistema de conservação e preservação. E nesse sistema, nós podemos auxiliar em um processo que você não interfira naquela dinâmica de determinados insetos que compõem, né, a fauna, animais, e a flora, e porque determinados insetos, que nós podemos, no sistema convencional, considerar como pragas, eles, na verdade, ali naquele sistema, só quando nós inserimos determinados cultivares, devemos amenizar o impacto em relação ao produto. Exemplo, tratando de floricultura, ou então horticultura, olericultura, essas práticas, quando são inseridas dentro de uma área florestal, nós temos que tomar cuidado para não interferir naquela dinâmica que já é inata de determinadas propriedades, tá bom? Aumenta a tela para mim, diretora. Olha aí então, galerinha. Tendo essa visão aqui, nós vamos ver então o controle de pragas dentro do sistema SAFs, de forma a manter a integridade de determinados insetos, a integridade de determinados animais que estão ali na propriedade. Então, primeiro, como nós falamos lá no início, né, na introdução, formigas. No sistema SAFs, as formigas são as principais pragas. Elas atacam constantemente as plantas em qualquer fase do desenvolvimento. E aí é importante frisarmos, né, que as formigas, quando a gente fala de ataques em qualquer fase do desenvolvimento do vegetal, é porque as folhas mais tenras, as folhas mais novas, que estão em desenvolvimento, são retiradas por essas formigas e levadas ao formigueiro, ao ninho, né, à colônia, aonde essas folhas serão utilizadas para alimentar um fungo. Isso nós vimos lá na parte do segundo ano, e também isso sempre é reforçado na biologia. Mas aqui temos que lembrar que a estrutura vegetativa, vamos lembrar? Professor, o que é a estrutura vegetativa? A estrutura vegetativa é a parte arbórea do vegetal. São as folhas que vão captar a incidência solar e produzir o que a gente chama seiva elaborada. Lembra? Nós vamos colocar os nutrientes no solo. O sistema radicular absorve esses nutrientes que estão em solução e aí, através da fotossíntese, é elaborado todos os nutrientes que o vegetal necessita para produzir os hormônios que vão fazer o desenvolvimento da parte floral. Que aí, na parte floral, esses hormônios vão dissipar
odores que atraem os agentes polinizadores. Outra, uma coisa importante, os agentes polinizadores, eu vou falar um aqui muito importante da nossa fauna e também flora, porque fauna é um animal que constitui uma determinada localidade, a abelha. Só que a abelha está diretamente ligada com a flora, que é a parte vegetativa. Por quê, professor? Porque além da abelha ter aquela atividade de realizar polinização, que dentro... Para mim, diretora, dentro do sistema florestal, né, a abelha é um dos agentes polinizadores que promove a variabilidade genética de plantas nativas. O que tem a abelha, agente polinizador, com o feromônio que atrai no período floral, é um inseto. Então, se a parte vegetativa, a folha, tem a parte vegetativa e a parte frutífera de uma árvore, de um vegetal, seja o repolho, seja na horticultura, olericultura, repolho, alface, tomate, quiabo, seja na fruticultura, cupuaçu, cacau, caju, carambola, piqui, manga, maracujá, tem a parte de galhos que vão dar a parte vegetativa, produzir parte vegetativa, folhas que vão absorver esses nutrientes através da fotossíntese. Esses nutrientes vão ficar disponíveis para a planta produzir os hormônios que vão favorecer seu desenvolvimento, produzir os hormônios que vão favorecer o surgimento de flores, que esses hormônios vão atrair os insetos polinizadores e também vão desenvolver o fruto, vão fazer com que o fruto entre em processo de amadurecimento. E as abelhas, os agentes polinizadores, que já são de um sistema endógeno ali, as abelhas como outros agentes polinizadores, na hora que você utilizar determinadas ações para eliminar a praga, a formiga, que destrói a parte vegetativa, diminuindo a potencialidade de desenvolvimento da cultura, você também pode estar afetando um agente polinizador. Diretamente. Você quer acertar a praga e aí você pode estar destruindo ou afugentando quem? Um agente polinizador. E aí é uma cadeia sucessiva, porque aquele agente polinizador, ele vai diminuir aquela sua população, vai diminuir o potencial de variabilidade genética de árvores nativas, né? Aí temos que levar em consideração outros insetos, levar em consideração uma dinâmica também de outras aves, as aves que são dependentes de determinados frutos, que auxiliam também no processo de disseminação desses frutos. Então é uma cadeia sucessiva. O que nós estamos levando em consideração é que a formiga, que é um inseto, é do reino animal, é de determinadas áreas florestais que nós temos aí na nossa propriedade, que tem a sua própria dinâmica, e quando a gente insere naquela área uma cultivar que tem folhas que vão atrair o inseto, e se o nosso alvo é a formiga, temos que utilizar mecanismos que não facilite um desequilíbrio, um ataque a outros insetos que ali também estão instalados antes, que fazem parte daquela fauna e que a flora, sistema vegetativo das árvores nativas que ali estão, não sejam prejudicadas por isso. Ok? Aumenta a tela, minha diretora. Então aqui nós temos algumas espécies e também a sua ocorrência. Lembra, galerinha? Determinado local, região, nós temos uma população
a ocorrência daquela espécie, daquele inseto, daquela formiga específica. Só que também tem a endemicidade. Algumas são endêmicas, específicas de determinadas regiões. Mas aqui nós vemos, olha aqui, ó, a saúva da mata. Ali a gente vê aqui, ó, a espécie. Deixa eu colocar, marcar o texto. Nós temos as espécies. Depois nós temos o nome comum. Ó, Atlas cephalotes, que é a saúva da mata. E aonde que ela ocorre? Qual é a sua ocorrência? Né? E aí nós vemos ela, o que nos interessa em toda a região norte, mas o que interessa para nós é aqui, ó. Ela tem uma ocorrência aqui no estado de Rondônia. Aqui, ó, a cabeça de vidro, a saúva limão do norte, olha aqui, Rondônia. Nós temos a quenquém capineira, que ela é bem mais frequente aqui no nosso... Quando eu falo Rondônia, tá? Mas aí temos que levar em consideração que determinados municípios que constituem o estado de Rondônia pode aparecer com maior ou menor incidência determinadas espécies, tá? Tem a quenquém mineira, a formiga mulatinha. Professor, em relação a essas, nós temos também que tomar cuidado sobre o método e o mecanismo de interferência utilizados nesse tipo de controle de pragas. Lembrando, o que é praga? O que são as pragas? Para mim, lembrando lá do segundo ano de NBAZ, praga é tudo aquilo que acomete, é tudo aquilo que proporciona uma fitopatologia, uma doença, e que ataca um vegetal. Aqui nós estamos dando ênfase em vegetais, né? Tem também em animais quando a gente está falando de pecuária, mas vegetais em uma determinada fase do seu desenvolvimento, tá? Só que a formiga, algumas são nativas, são de uma determinada região. Quem trouxe algo atrativo para aquela região, quem inseriu, somos nós humanos. Então nós temos que, na verdade, não é que ela é uma praga que veio de outro local, é porque determinadas cultivares, por exemplo, o que eu estou querendo dizer aqui? Por exemplo, no processo de cultivo de frutas, como aqui é muito natural, né? A castanha, né? A goiaba silvestre, maracujá silvestre. Muitas vezes eles não são atacados por essas formigas, nem as suas folhas. Mas quando você insere uma cultivar, que nós vimos na aula 11, na aula 10, que as cultivares, quando elas são inseridas em um determinado local, ao processo que ela vai se desenvolvendo, ela atrai, ela tem feromônios, odores que exalam durante o período do seu desenvolvimento, que são atrativos. E aí sim, nós consideramos aquela formiga que é inata daquele local como uma praga para cultivar que você está inserindo. Lembrando, queridos, cultivar é uma coisa. Agora, quando a gente tem árvores nativas, é outra coisa. E nós estamos juntando isso em um mesmo espaço. Tanto é que temos que também lembrar para vocês que árvores nativas são tão diferentes de cultivares, porque as árvores nativas não têm aquela predileção, não tem aquela característica de falar assim, tudo é fruto. Tem árvores nativas que não produzem fruto, mas ela tem um valor econômico de madeira, ela tem um valor econômico de extratos. Extratos que na indústria podem ser direcionados para a indústria farmacêutica, a indústria de cosmético, a indústria medicamentosa, como nós chamamos das ervas medicinais. Então, isso também, quando nós inserimos em um determinado local da nossa propriedade,
pode ser atrativo a esses insetos, tá bom? Aumenta a tela. Obrigado. Então, um método de controle. Nós temos aí para iniciar o método mecânico. Ah, não, tem que ser um método mecânico. Este método de controle pode ser feito de várias maneiras. Um formigueiro jovem, de até 4 meses, é possível escavar procurando a rainha para matá-la ou usar aração e gradagem. Eita, calma aí. Eita, moleque doido. Calma aí. Vou botar aqui ainda em destaque. O método mecânico, como nós estamos ouvindo, é quando ele só é eficiente quando você está fazendo levantamento na sua propriedade para realizar a caracterização do potencial florestal. Exemplo, você tem seu sítio, tem uma porção do seu sítio que ainda é mata, que não foi alterado para as características agrícolas. Aí você vai lá naquela região, naquela localidade do seu sítio e faz o levantamento, lembra? Levantamento da flora, árvores, vegetais, arbustos de potencial econômico. Quais são, né, os vegetais que têm potencial econômico que eu possa explorar e que eu possa não só explorar, mas que eu possa também utilizar para melhorias internas. Lembra? Nem tudo que está ali na minha propriedade de vegetal vai ser econômico, mas eu posso utilizar para restaurar, reflorestar, se ocorreu algum desequilíbrio ecológico, para revitalizar. Lembra disso? Aí você faz esse levantamento. E ao mesmo tempo, você já tem que fazer um levantamento da fauna. Flora, vegetal. Fauna são aqueles animais, mamíferos que vivem ali. E aí você também tem que começar a observar, né, se tem formigueiros, quais são esses formigueiros, porque determinados métodos, pessoal, só dão certo, como esse mecânico, em formigueiros jovens. Esses formigueiros jovens são classificados até 4 meses, pois a estrutura do formigueiro não é não tem uma estrutura em que você possa, que eles possam ter colônias conectadas. E dessa forma você consegue retirar a rainha. E retirando a rainha, você consegue disseminar esse formigueiro para outra localidade que não venha alterar a dinâmica de inserção de uma cultivar em determinada localidade. Só que nós temos que levar em consideração também uma coisa. A aração e gradagem mecânico, eu falo manual, esse mecânico é uma forma manual de você diminuir essa população. Ok? Ok. E arar e gradear, professor? Dentro de uma área florestal. Não estou falando que é para derrubar a mata. Não estou falando que é para você fazer uma clareira. Lembra? Muitas vezes, você já está com a sua estrutura do seu sítio. Vamos supor, professor, já fiz formação de pastagem. Lembra da aula, nós estamos na 13, na aula 11, eu já fiz já tenho uma área de pastagem, só que eu quero colocar, lembra? Plantas, o piquete são formados por plantas, e essas plantas que vão formar o meu piquete, que é a integração da pecuária e floresta, para eu colocar a inserção dessas plantas, árvores que tenham possibilidade tanto para frutíferas, para madeireira ou para oleaginosas, retirar óleo, para eu inserir elas, aí naquele campo nós temos formigueiros. Então, como é uma área que já está sendo utilizada para a agricultura,
Lembra, muitas vezes, SAFs, as pessoas só falam assim, é integrar agricultura na floresta, mas existe a possibilidade de fazer o contrário, é a floresta dentro de uma área agrícola. Você já tem a formação de pastagem, fazer um processo de inserção de árvores, do que hoje a gente pode fazer um mecanismo de intercalar a pastagem agrícola, a pecuária na floresta. Mas para isso, quando a gente vê a estrutura do pasto, é o que eu estou tentando evitar falar só formiga, mas qual é a maior ocorrência? Não é de formigueiro, não existe, Jefferson. Não são de formigueiros, são de cupins, formação de cupins. E aí a gente vai falar isso daqui a pouco, que é o próximo controle de pragas. Então, muitas vezes, quando a gente fala de arar e gradear, já é uma área agrícola. E aí sim tem a necessidade de você destruir o cupinzeiro numa área que você vai trazer a floresta onde ocorre a atividade agrícola. Ok? Pode aumentar a tela, minha diretora. Também pode usar barreiras para evitar que as formigas subam nas plantas, como cones plásticos invertidos no tronco das árvores, tiras plásticas cobertas com graxa ou vaselina ou ao redor do tronco e também gels adesivos. Pessoal, professor, oi, mas isso aí, o senhor já está falando, isso dá certo em viveiros, meus queridos, viveiros. Da onde eu vou tirar essas árvores? Lembram, quando a gente vai na floresta, fazer o levantamento de árvores nativas, aí você começa a produzir suas próprias mudas. E aí você tem o seu galpão de viveiro. E as mudas, muitas vezes, se você não tem uma estrutura de galpão, você faz ao ar livre. Em terra que tem uma pouca declividade. Lembra de como faz um viveiro aberto? Aqui na cidade, usa aquele sombrite. É igual a produção de onde você compra flores. Floricultura! Só que é uma estrutura maior lá no negócio. Uma estufa, perfeito. Pode ser suspensa, pode ser no chão, mas tem que ter um declive, tem que ter uma coisa para escoar a água da chuva, drenado. Só que quando você faz os viveiros, de árvores nativas, elas, quando estão em processo de desenvolvimento, elas são muito atrativas às formigas, aos insetos que gostam das folhas. E aí, esse processo de barreira... Não é borracha não, é isso aqui. Barreiras para evitar esse ataque são eficientes em viveiros. Muito eficientes. Por isso que em áreas que já são desenvolvidas atividade de agricultura, recomenda-se mesmo fazer a gradagem ou uma aragem. Claro que você tem que... Se você precisar fazer gradagem, aí faz a gradagem. Não estou falando para fazer gradagem e aragem, pelo amor de Deus. Se o solo identifica, você a necessidade de gradear, se estiver muito compacto. Então você faz a aração, que homogeneiza os torrões, viabiliza uma dinâmica de troca gasosa. A gradagem, se o solo for necessário fazer reposição de quê, professor? Nutrientes. Verificar o pH do solo, uma gessagem, quem sabe. Então, quando eu falo de barreiras, método controle mecânico, isso é quando nós vamos fazer a implantação dessas árvores e colocar o quê? Colocar aí uma muda, um viveiro para que possamos desenvolver, né, a prática de fazer esse tal, um reflorestamento. Então, nós temos a área de mecanização, que é um método de controle que pode ser feito por várias maneiras. Uma delas, né, como estamos falando aí, é retirar, né, a rainha
formigueiros jovens. Tem também a utilização de cultura. Então, tem um método mecânico e eu vou falar um método de cultura. Como assim, professor? Método de cultura só quer me matar? Não! Se eu sobreviver, você também sobrevive. Tem um método, esse método consiste no plantio de gergelim, capim braquiarão, mamona, batata doce, nas bordas das culturas. São plantas que nós chamamos as plantas alelopáticas. What? Professor, oi, o que são plantas alelopáticas? Lembra? São plantas que podem afugentar, elas soltam determinadas substâncias que afugentam. Por exemplo, plantas, dente de leão. Dente de leão, ele afugenta determinados insetos, né? Então, como aí o gergelim, capim braquiarão, mamona, quando você planta ao redor de uma muda, ameniza o ataque, disfarça esse odor que a muda solta. Por exemplo, nós utilizamos, como é aquele negócio que coloca em vela para mosquito? Citronela. Mas a citronela, eu só estou dando uma comparação para quem mora na cidade. A gente usa determinados vegetais, se você plantar, para afugentar insetos, alguns insetos. Da mesma forma, na agricultura tem como você fazer isso. Mas é claro, pessoal, e eucalipto também, mas, por exemplo, isso é quando a população de formigas não é tão intensa. É um controle, é como prevenção. Né? Então, o que é um método de cultura? É quando você usa um vegetal que tem um potencial de afugentar. Isso é muito utilizado, professor, na agricultura familiar. Por exemplo, nós temos hortas, nós temos atividade de horticultura, né, que planta lá salsinha, cebolinha, repolho, alface. Usa, pessoal. Mas isso só é eficiente como controle, como preventivo, tá? E tem o controle biológico. Então, controle mecânico, controle de culturas e controle biológico. Então, vamos também, controle biológico. O controle biológico, o controle biológico utiliza o quê, professor? Animais. O controle biológico utiliza animais. Aves, durante a revoada. Essas aves, ninguém, não, dos outros, mas eu faço a minha. São aves que auxiliam. Então, aves nas revoadas, auxiliam nesse processo. Graças a Deus, nós vamos aqui, aves durante a revoada, tatu, que escavam o formigueiro para se alimentarem das formigas e fungos. Professor, então vamos aqui, tem como realizarmos todo esse processo? Sim, tem como realizarmos esse processo. Por exemplo, vamos lá ler junto? Tatu, que escava formigueiro, né, para se alimentar das formigas e de fungos que elas estão cultivando.
uso de faixas de vegetação nativa entre as culturas. Isso favorece muito. Só que aí, pessoal, isso é uma atividade de amenizar, controlar, prevenir, uma atividade preventiva. Então, realizado por aves durante revoadas. Por exemplo, tem muitas pessoas que fazem a sua agricultura, faz um cercadinho, e ao redor solta uma galinha de sistema semi-intensivo. Ela não vai entrar na área cercada da produção de alface, de cebola, de tomate, mas aí ela fica presa ao redor. É tipo um corredor galinheiro. Dessa forma, ela vai amenizando o ataque de determinados insetos, como eles, a formiga, tá bom? Mas, professor, tatu vai estar lá na horta, lembra quando a gente for fazer dentro de uma área de preservação, uma área lá na floresta, onde você vai colocar também determinadas mudas. Na vegetação nativa, ficam abrigados os inimigos naturais das formigas, inclusive as aves, tá? Resistência de plantas. Então vamos aqui, ó. Resistência de plantas. Existem evidências de que algumas espécies de um mesmo gênero são mais resistentes que outras a ataques de formiga. Situações observadas principalmente entre espécies de, olha aí, eucalipto, né? Importante verificar isso também entre as plantas nativas. Se tem algumas plantas nativas que você observa que elas não sofrem ataque durante seu desenvolvimento e utilizar elas como reflorestamento em áreas que você quer recuperar, onde você fez muitas atividades pecuaristas, como pastagem. E químico, professor? E químico, professor? Para o controle químico é recomendado, o uso de isca. Termonebulização. Essa termonebulização ou aplicação de formicidas em forma de pó seco. Por ser mais prático, barato e seguro, a isca formicida é o método mais utilizado para o controle. A quantidade de iscas formicidas a ser usada em cada formigueiro deve ser calculada multiplicando-se a dosagem recomendada pelo fabricante do formicida. Geralmente, é de 6 a 10 gramas pela área ocupada onde você vai inserir aquela atividade agrícola, soltando a formigueiro em metros quadrados. Aí, pessoal, lembra bem aí, vamos frisar, tá? Que o metro químico, você tem que tomar cuidado depois que você fez o levantamento do controle. Tá? O controle e fazer com que esse controle seja de forma a auxiliar no processo, tanto de cultivo, no processo de viabilizar que outros seres que estão lá não sejam prejudicados. A quantidade de isca deve ser dividida pelo número de olheiros, que são os buracos mais ativos, e aplicar 20 centímetros destes ao lado dos carreiros, que são as trilhas mais ativas. O que é isso, professor? Olheiros são os buraquinhos. Aonde a gente vê que a formiguinha entra? Dentro da... né? Agora, tem aquelas trilhas que você vê as formiguinhas andando nas trilhas, também você pode fazer. O objetivo é aumentar a velocidade do transporte e a eficiência do quê? Da isca, que vai ser levada lá para o formigueiro.
nunca colocar essa isca dentro do olheiro, do buraco. Ou você vai colocar ao redor ou na trilha. Se isso for feito, as formigas podem devolver o produto para desobstruir o canal, a entrada, a portinha, ou também limpar a trilha. Isso é muito... Tem que se observar isso direito, tá bom? Para que não ocorra esse processo. E agora, vamos falar um pouquinho sobre o controle dos cupins. Lindos. Também, o cupim. Cara, é impressionante. Tem espécies que na floresta eles auxiliam muito no processo da biodiversidade. Os cupins são insetos mastigadores. Daninhos, tanto às plantações florestais quanto às agroflorestais. Atacam caule, né, e o sistema radicular, causando murchamento e secamento das folhas. E tem que tomar cuidado também no processo de desgaste, né, não só de sequestro de envios de nutrientes. No Brasil existem 4 famílias de cupins constituídas em 3 grupos. Aí, selecionado por cores. Mas se for daltônico, então a gente pega e sublinha, né? Tem o cupim, que vivem no interior do tronco das árvores ou de madeiras, tratadas ou não tratadas. Portanto, em contato com o solo. Perfeito. Cupins que constroem seus ninhos nos troncos das árvores ou em paus podres, aqueles troncos que caíram naturalmente. Se comunicam no solo por meio de galerias. Então, eles estão no solo como uma forma de aumentar. Mas aonde que está o ninho? Naqueles paus, naqueles troncos caídos. E cupins que vivem em ninhos feitos no chão e que alimentam de humus. Quer dizer, se eles se alimentam de humus, eles sequestram um nutriente muito importante. Sequestro, não. Não se mete. Sequestro. A palavra sequestro não é bem adequada. Por que não é adequada? Sequestro. Não é adequada. Mas, se falarmos de sequestro do ATP, aí é adequado. Sequestro de ATP. Se falarmos que se você beber durante um tratamento de antibiótico, ocorre sequestro pelo fígado. Sequestro ATP, aí é sequestro. Mas no cupim não é. Então, aqui, minha diretora, para mim. Então, por esse nosso equívoco, pedimos desculpa pela palavra de sequestro. Então, ele se utiliza do humus para se alimentar, deixando, né, o ambiente, que era para ficar mais úmido, um solo nutrido, e também possibilitar o desenvolvimento da planta em perigo para o seu desenvolvimento, quando ele retira esse insumo tão importante para o desenvolvimento vegetal. Aumenta a tela, minha diretora, agora que eu já fiz a correção. Tá certo, tá certo. É isso. Isso, vamos lá. Passa. Então tem esses 3 métodos para você controlar o cupim. Tem o controle cultural, o controle biológico e o controle químico. No controle cultural, consiste na recomendação que você utilize plantas e adubações, né, que sejam controladas por procedimentos. E nós temos o biológico, que consiste em emprego de fungos que matam esses cupins, tá? E, claro, por meio da impregnação de armadilhas que você pode utilizar, uma delas é a utilização da celulose. O controle químico nós temos aí através da proteção ideal, que visa o método de matar. São substâncias que atacam todo o cupinzeiro, devido à capacidade dele de impregnação e também favorece o processo de sustentabilidade
desta produção. Para mim, diretora, meus queridos, com isso a gente finaliza a aula, daqui a pouco eu volto para fazer aquele bate-bola, jogo rápido, relembrar e pontuar qualquer dúvida que possa ter ficado, ok? Tchau, tchau, aguardo vocês.